Capítulo 23. Quão ousado! Que escravo humilde ousa bloquear meu caminho! Você está pedindo a morte. Junto com esse grito frio, um longo chicote assobiou no ar quando disparou em direção a Long Shen. Aquele chicote se moveu com extrema rapidez e habilidade. A pessoa que o atacava era surpreendentemente um mestre do chicote. Long Shen deveria ter sido capaz de se esquivar, mas era mais difícil com ele segurando a garotinha. A fúria surgiu dentro dele, agora já era tarde demais para ele se esquivar. Protegendo a garotinha, ele usou sua energia espiritual para proteger seu corpo e se preparou para receber o golpe à força em seu braço. Nesse momento, uma figura enorme chegou na frente de Long Shen. Bang! Wild sorriu para Long Shen. Foi ele quem levou o golpe nas costas para Long Shen. Os olhos de Long Shen escureceram. Ele queria ver exatamente quem havia atacado, mas aquela carruagem já estava se afastando. Um som de surpresa veio dele, já que aquela pessoa estava claramente assustada com a chegada de Wild. No entanto, a carruagem ainda não parou. Você está bem, Wild? Perguntou Long Shen, reprimindo sua raiva. Irmão Long, estou bem. Já apanhei tantas vezes desde criança que já me acostumei, sorriu Wild. Mas a roupa em suas costas estava rasgada, expondo sua pele. Uma linha de sangue estava fluindo lentamente. Uma mulher de repente veio e agarrou a menina. Ela chorou inconsolavelmente ao agradecer a Long Shen e Wild. Wild sorriu bobamente, e Long Shen a consolou com algumas palavras antes de sair. Mas Long Shen estava sufocando um estômago de raiva. Descer por uma estrada tão movimentada e cheia de gente e realmente acertar alguém com um chicote. Long Shen estava planejando dar uma boa olhada na pessoa que ousava ser tão ousada. Embora a ferida de Wild que estava pingando sangue parecesse assustadora, era apenas uma ferida superficial. Isso surpreendeu Long Shen, quão poderoso era o corpo físico de Wild. Essa pessoa, que atacou violentamente, era extremamente poderosa, mas seu ataque apenas quebrou a pele de Wild. Enquanto os dois caminhavam, o estômago de Wild de repente soltou um ronco tão alto quanto um trovão. Long Shen parou distraidamente, percebendo de repente que havia uma loja de pães bem ao lado deles, de onde o cheiro de carne estava exalando. Wild disse embaraçosamente, Irmão Long, não estou com fome. Não se preocupe com isso. Estou com fome, então vamos fazer um lanche. Long Shen trouxe Wild para a loja de pães e encontrou uma mesa para os dois se sentarem. Entregando diretamente uma moeda de ouro ao proprietário, ele disse, traga todos os pães da sua loja. Irmão Long, eu realmente não estou com fome. Eu só preciso de um pouco de arroz, Wild disse apressadamente. Isso porque ele teve inúmeras experiências de pessoas vendo-o comer e imediatamente rompendo relações com ele. Wild temia que essa calamidade se repetisse novamente. Wild, você bloqueou um chicote para mim. De agora em diante, você é como um irmão para mim, e eu, Long Shen, também bloquearia um chicote para você. Portanto, você não deve dizer nada para mim que você não diria a um irmão, ok? Long Shen disse seriamente. Wild era alguém que havia bloqueado um chicote para ele depois de conhecê-lo. Tal pessoa era digna de ser chamada de irmão por Long Shen. Irmão Long, eu
Wilde de repente começou a chorar alto. Em todos os seus anos de vagabundo sem teto, esta foi a primeira vez que ele sentiu esse calor e a primeira vez que alguém o tratou tão bem. Bom irmão, não chore. Entre nós irmãos, não choramos, suamos. Lágrimas são para covardes. Long Shen deu um tapinha no ombro de Wilde. Ok, irmão Long. Eu vou te ouvir. O que você quiser que eu faça, eu farei. Wilde enxugou as lágrimas. Long Shen pensou em dizer a ele que ele deveria ter um pouco mais de confiança, mas quando ele pensou em como ele erroneamente construiu uma chaminé em vez de um poço, ele decidiu não fazê-lo. Neste momento, o dono da loja de pães trouxe uma cesta. Long Shen sorriu. Wilde, coma o quanto quiser. O irmão Long tem muito dinheiro, então não espere por mim. Wilde assentiu com a cabeça e deixou de ser cortesia. Os pães do tamanho de um punho foram engolidos com uma mordida cada, um após o outro. Embora ele tivesse se preparado há muito tempo, Long Shen ainda estava chocado com o apetite de Wilde. Mesmo depois de todos os mais de 300 pães de carne terem sido comidos, Wilde ainda parecia querer mais. A essa altura, o proprietário estava extremamente ansioso. Todos os seus pães haviam sumido agora, e não havia como ele fazer mais em tão pouco tempo. 300 pães eram apenas cerca de 6 moedas de prata. Mas quando ele foi dar o troco a Long Shen, os dois já haviam saído. Quando os dois voltaram para a casa de Long Shen, ele primeiro trouxe Wilde para ver sua mãe. A senhora Long ficou bastante assustada no início devido ao tamanho de Wilde. Mas depois de ver que Wilde era tão fácil e infantil, ela rapidamente se acalmou. Quando Long Shen lhe contou o que Wilde havia passado, a senhora Long imediatamente concordou em deixá-lo ficar com eles. Uma vez que Wilde se acomodou, Long Shen foi refinar as pílulas. Enquanto refinava em sua própria casa, ele não precisava se preocupar como na guilda dos alquimistas, então ele liberou totalmente sua poderosa força espiritual, aumentando rapidamente sua velocidade de refinamento de pílulas ao máximo. 3 dias inteiros se passaram antes que Long Shen mais uma vez saísse de seu quarto. Ele havia refinado incessantemente por 3 dias e 3 noites. Ele agora tinha quase uma centena de pílulas de Feng Fu, e todas elas eram de grau médio. Além da pílula de Feng Fu, Long Shen também refinou a muito popular pílula de condensação de sangue, pílula de condensação de Qi, a pílula de cura de veneno, etc. Assim que Long Shen saiu de seu quarto, Bauer se aproximou com uma expressão envergonhada. Long Shen não pôde deixar de perguntar distraidamente: Bauer, o que está acontecendo? Jovem mestre, o Bauer estava um pouco confuso. Seja o que for, apenas me diga, riu Long Shen. Bem, na casa, não há mais comida, ela disse inquieta. O apetite de Wilde era realmente grande demais. Sabendo como a vida de Wilde tinha sido lamentável, a senhora Long disse especificamente à cozinha para fazer mais comida. Mas o resultado foi que apenas 3 dias depois, o suprimento de comida da família Long para mais de um mês havia sido consumido. A senhora Long havia secretamente tirado uma joia para Bauer vender. Bauer achou que esse tipo de coisa deveria primeiro ser consultado com Long Shen, então ela veio procurá-lo. Long Shen riu e deu um tapinha na cabeça dela.
Menina, você realmente se tornou esperta. Eu cuido desse assunto. Bauer era a empregada pessoal de Long Shen e, apesar da pobreza da família Long, Bauer não estava disposto a sair. Long Shen há muito começara a vê-la como uma irmãzinha. Jovem mestre, também não há comida suficiente para o jantar esta noite, ela o lembrou. A essa altura, ela era praticamente a gerente de toda a casa. O guarda-livros sentiu que não havia oportunidade de promoção na casa Long, então ele havia saído há muito tempo. Ok, eu vou lidar com isso agora. Long Shen ainda tinha algumas moedas de ouro com ele, mas isso era apenas troco. Ele chamou Wilde e os dois foram para a guilda dos alquimistas. Não havia nenhuma razão real para ele ter trazido Wilde. Long Shen só queria desenvolver seu pensamento um pouco mais. Afinal, a sabedoria estava relacionada com a experiência. Chegando à guilda, Long Shen foi diretamente para a sala de ingredientes medicinais e entregou dezenas de pílulas medicinais redondas para o jovem responsável. Este jovem estava apavorado, ele se lembrava claramente que Long Shen tinha vindo apenas 3 dias atrás para esses ingredientes medicinais. Como ele conseguiu voltar com essas pílulas medicinais em apenas 3 dias? Em média, levou cerca de meio ano para que as pessoas voltassem com pílulas suficientes para pagar seu crédito. Deixando de lado seu choque, ele obedientemente os pegou e examinou profissionalmente cada um. 17 pílulas medicinais de grau médio e 36 de baixo grau. Mesmo tendo a maior confiança em suas ferramentas, ele ainda não conseguia acreditar. Quando ele confirmou que não havia erro, ele deduziu a dívida que Long Shen tinha a crédito. No final, ainda sobraram alguns comprimidos. Mestre Long Shen, para essas pílulas medicinais restantes, você planeja usá-las para trocar por ingredientes medicinais ou devo trocá-las por moedas de ouro? O jovem respeitosamente perguntou. Converta tudo em moedas de ouro. Tudo bem, por favor, espere um momento. Aquele jovem folheou apressadamente um livro com os preços de mercado mais recentes para as pílulas medicinais. Ele teve que calcular o preço de acordo com esse critério. Mestre Long, no total, são 8.170.000 moedas de ouro. Long Shen assentiu. A guilda dos alquimistas não tinha fins lucrativos, então esse preço era muito justo. Era apenas 10% menos do que o preço de mercado, e poder desfrutar de tantos tratamentos especiais em troca definitivamente valeu muito a pena. Dê-me em 2 cartões de cristal. 2 milhões em um cartão e o restante no outro, disse Long Shen. Quando voltou para casa, Bauer já estava esperando nos portões. Ela entregou a Long Shen um cartão de convite vermelho. O jovem mestre Shifeng enviou um convite para você. Long Shen abriu e sorriu. Shifeng saiu de sua reclusão depois de invadir o reino da condensação do sangue. Ele havia preparado um banquete na Heroic Assembly House e convidou todos para comemorar com ele. Quando ele calculou quantos dias se passaram, parecia certo. Bauer, aqui. Faça um bom trabalho como governante e este jovem mestre lhe comprará um dote generoso no futuro, permitindo que você se case com estilo, riu Long Shen enquanto entregava um cartão de cristal a Bauer. O rosto de Bauer estava completamente vermelho, mas quando ela viu o número no cartão, sua expressão mudou para completa descrença. Menina rica,
o futuro trabalho da família Long será feito por você. Ah, certo, vá e compre de volta todas as joias da minha mãe. Mesmo que custe 10 vezes mais, não é um problema, disse Long Shen. Sim, não se preocupe, jovem mestre, Bauer vai lidar com isso corretamente. Bauer bateu em seu peito várias vezes e ficou completamente ereta com confiança. Long Shen assentiu e levou o Ailde para a Hiruiki Assembly House. A Hiruiki Assembly House era um restaurante famoso na capital. As pessoas que comiam lá eram extremamente ricas. A principal atração era, claro, o nome imponente, e somando-se à boa comida, tornou-se o local preferido da realeza e nobreza para festejar. No último andar havia uma grande mesa redonda. Neste momento, estava repleto de todos os tipos de iguarias. No entanto, no momento, todos estavam apenas conversando preguiçosamente, e ninguém pegou seus pauzinhos. Quando viram uma certa figura entrar, todos se levantaram apressadamente. Irmão Long! Irmão Long! Senhor Long! Shifeng, Fat e os outros o chamaram, mas quando viram o Ailde atrás dele, todos pularam. Shifeng já era considerado muito grande, mas ainda era pequeno na frente de Ailde. Deixe-me apresentá-lo ao meu irmão, Ailde. Quando ouviram sua apresentação, todos saudaram Ailde apressadamente, mas tudo que Ailde fez foi acenar com a cabeça e rir tolamente. Só quando Long Shen chegou é que todos se sentaram para comer. Shifeng levantou seu copo. Irmão Long, não direi nenhuma palavra desnecessária. Eu, Shifeng, faço um brinde a você. Shifeng gravou profundamente sua gratidão a Long Shen em seu coração. Ele precisaria de vários anos antes de chegar ao reino da condensação do sangue, mas agora que ele o alcançou tão cedo, definitivamente seria uma grande ajuda para ele no futuro, permitindo que ele alcançasse alturas ainda maiores. Todos nós brindamos a você também, irmão Long. Fat Yu assumiu a liderança e todos se levantaram. Com o líquido medicinal que Long Shen lhes dera, eles rapidamente começaram a sentir o Ti espiritual do céu e da terra. Shao do Daybreak Mark e o Gordo Yu já haviam alcançado o primeiro Evan-Stage de Ti Condensation. Tudo isso só foi possível graças ao apoio de Long Shen. Todos estavam cheios de gratidão para com ele. Felicidades! Long Shen riu. Não importava o que acontecesse, todas essas pessoas haviam ajudado umas às outras em tempos difíceis. Eles eram seus bons amigos. Depois de algumas bebidas, todos começaram a conversar. Apenas o Ailde estava completamente focado em comer. Long Shen havia pedido intencionalmente a Shifeng que pedisse um pouco de comida extra. Por sorte, o Ailde já havia comido muito antes de vir, caso contrário, ele poderia ter assustado o Gordo e os outros até a morte. Todo mundo estava falando sobre suas situações atuais. Não apenas eles estavam cheios de vigor, mas agora que podiam cultivar, suas fortunas dentro de suas famílias também aumentaram de acordo. O mais importante foi a notícia de que Long Shen havia se tornado um aprendiz de pílulas que se espalhou por praticamente toda a capital imperial. O relacionamento de Long Shen com o Gordo e os outros era algo que todos sabiam. Portanto, cada uma de suas famílias lhes havia dito secretamente que fizessem boas relações com ele. Isso os aliviou da pressão constante sob a qual estavam.
Assim como todos estavam conversando, passos de repente vieram de baixo. Xifeng franziu a testa. Eu definitivamente disse ao proprietário para ficar de olho. Eu já reservei o restaurante inteiro, então como ainda tem alguém vindo? Seja como for, ter mais pessoas também é divertido. Fetio claramente ficou um pouco embriagado e sua língua ficou solta. Uma voz soou neste momento. Todo mundo aqui sai. Não quero ter que comer com um bando de degenerados. A expressão de Long Shen imediatamente ficou fria, e as veias em suas mãos saltaram com raiva. Capítulo 24. Vingança em apenas um dia. Long Shen originalmente estava apenas bebendo álcool com calma. Mas agora seu rosto ficou frio e veias azuis saltaram em suas mãos. Essa voz era muito familiar para Long Shen. A familiaridade fez com que a intenção assassina de Long Shen explodisse, e essa estranheza foi notada por todos. Irmão Long, o que está acontecendo? Perguntou-lhe o gordo. Vendo-o em seu estado assassino, ele imediatamente acordou de seu estado embriagado. Não se preocupe com isso. Quando essa pessoa aparecer, apenas haja realmente irritante. Mantenha o foco em comemorar com Xifeng e mostre isso, disse Long Shen. Todos perceberam que Long Shen estava querendo causar confusão. Atualmente, todos eles tinham o apoio de suas famílias e foram instruídos a estabelecer boas relações com Long Shen da melhor maneira possível. Como eles puderam deixar passar uma oportunidade tão boa? Irmão Long, apenas observe. Shao Ro deu um tapinha em seu peito com confiança. Os passos continuaram se aproximando. Um homem na casa dos 20 anos usando um chapéu estranho e sobrancelhas compridas entrou na sala. Long Shen não revelou seu rosto e também disse ao Ailde que também não. Os dois estavam de costas para aquela pessoa. Depois que a pessoa apareceu, um homem de cara amarga também apareceu atrás dele. Ele parecia ser o lojista do restaurante. Tire todos eles. Caso contrário, vou culpá-lo. Aquele homem arrogante nem mesmo colocou o grupo de Long Shen dentro de seus olhos arrogantes. Obviamente, ele sentiu que enxotá-los pessoalmente reduziria seu status, então ele fez o lojista fazer isso. Oh meu Deus, vocês notaram que há um falo crescendo na cabeça dele. Shao Ro disse baixinho para o gordo Yu. Embora tenha sido dito baixinho, não foi um sussurro. Qualquer um lá podia ouvi-lo completamente claramente. Long Shen sorriu. O estranho chapéu na cabeça daquele homem tinha uma longa protuberância na frente. A princípio, ele não havia notado, mas uma vez que Shao Ro disse isso, ele percebeu que realmente era semelhante. Não é nada para fazer barulho. Aposto que o pai dele era muito corrupto e outras pessoas amaldiçoaram lá. Fetio olhou um tanto desdenhoso para Shao Ro. O que? Perguntou Shao Ro confuso. Uau, você não ouviu falar sobre a maldição antes? Eles amaldiçoam você para ter um filho com um pênis crescendo na cabeça. Oh, irmão realmente é sábio, Shao Ro disse com admiração. Quando o lojista viu todos zombando e insultando essa pessoa, ele ficou pálido de medo e rapidamente lançou um olhar significativo para Xifeng. Infelizmente, Xifeng, que tinha um leve relacionamento com o lojista, não prestou atenção nele e agiu como se nunca o tivesse conhecido.
O rosto daquele homem de sobrancelhas compridas ficou frio imediatamente, e ele olhou friamente para o gordo Will. Maldito porco gordo, vocês estão querendo morrer. Gordo Will balançou a cabeça. Irmão, vendo seu rosto amargo, posso dizer facilmente que alguém próximo a você deve ter morrido. Foi seu pai. Sua mãe. De qualquer forma, agora não é hora de comer e beber aqui. Certo, isso é muito pouco filial. Tal filho deve ser jogado diretamente nas ruas. Pare. Você não o vê tremendo. Se continuarmos falando, ele pode enlouquecer e começar a espumar pela boca. Então, como poderemos beber e nos divertir? O poder do trabalho em equipe foi definitivamente incrível. Todos ouviram as provocações do gordo Yu e Xiao Hu, então todos inseriram seu próprio ridículo. Eles definitivamente tinham que pelo menos contribuir com suas próprias piadas em tal oportunidade. Morrer. Com um grito curto, um longo chicote apareceu na mão daquela pessoa. O vento uivava com uma intenção mordaz e fria. Quando caiu sobre eles, todos perceberam que o chicote os tinha ao alcance. Xifeng há muito estava preparado para isso. Com apenas um toque em seu cinto, uma lâmina cortou. A lâmina longa e o chicote flexível colidirão, emitindo um som explosivo. Xifeng sentiu um enorme poder atingi-lo e foi enviado voando para o telhado, sacudindo todo o restaurante. Seu rosto ficou levemente vermelho devido a uma lesão interna, um sinal de que seu sangue e qi estavam prestes a transbordar fora de seu controle. Ele tinha sido chocantemente espancado em apenas um ataque. Vão morrer seus moleques. Após aquele primeiro ataque, seu chicote se tornou como um dragão venenoso, imediatamente ficando rígido e se tornando como uma espada perfurando o coração de Xifeng. Isso chocou a todos, eles não esperavam que essa pessoa fosse tão implacável. Ele estava claramente com a intenção de matar Xifeng. Aquele chicote era muito rápido e Xifeng não conseguiu evitá-lo. Justo quando ele pensou que estava prestes a morrer, uma grande mão agarrou firmemente o chicote. Agora estava completamente incapaz de se mover. Irmão Longo. Todos gritaram quando Long Shen apareceu ao lado de Xifeng. Ele apareceu como um rei entre os homens enquanto olhava friamente para aquele homem. É você. Aquele homem não pôde deixar de se assustar quando viu que era Long Shen. Bom, você ainda se lembra de mim. Um sorriso frio apareceu no rosto de Long Shen. De repente, ele puxou o chicote e o homem se assustou ao sentir uma força enorme involuntariamente puxá-lo voando em direção a Long Shen. Ele ficou um pouco surpreso, nunca esperando que a força de Long Shen fosse tão grande. Mesmo um primeiro especialista em condensação do sangue do estágio celestial como ele não poderia resistir. Ele zombou, e emprestando a força de ser puxado por Long Shen, ele levantou a perna e apontou para o estômago de Long Shen. Suas reações foram tão rápidas que deslumbraram e confundiram os outros. Essa pessoa era obviamente um verdadeiro especialista. Vendo-o correndo, Long Shen também mandou um chute. Sua velocidade não era tão grande, mas foi perfeitamente cronometrada de tal forma que aterrissou violentamente na virilha da pessoa logo antes de seu ataque atingir o estômago de Long Shen. O som de algo explodindo fez com que as virilhas de todos ficassem frias.
Arrepios surgiram ao longo de suas costas. Ah! Um grito miserável ressoou pelo restaurante. Todos que ouviram aquele grito ficaram com os cabelos em pé. Mas mesmo um grito de gelar o sangue foi incapaz de aliviar sua dor. Ele rolou no chão ferozmente, seu rosto se contorceu de dor, gritando. Devido a esses movimentos intensos, seu chapéu caiu de repente, e as expressões de Yu e dos outros mudaram. Alguém do grande império Xia. Quando o chapéu saiu, revelou um coque de cabelo extremamente antigo como um polegar esticado. Não era de admirar que seu chapéu fosse tão estranho. Aquele coque de cabelo era uma marca do Gran Xia. Apenas nobres com status elevado fariam o penteado assim. Todos se entreolharam consternados, percebendo que haviam causado um grande desastre aqui. O Gran Xia e o Fênix Cry tinham um bom relacionamento, e esse tipo de desastre poderia até influenciar as relações entre os dois impérios. As consequências seriam graves. Olhando para o homem que rolava, a raiva reprimida dentro de Long Shen afrouxou um pouco. Ele entregou o chicote para Wild e disse: ele bateu em você. Você pode bater nele de volta agora. Bater em alguém. Não posso. Wild hesitou. O rosto de Long Shen escureceu. Você não vai me ouvir. Eu vou fazer isso. Vendo o rosto de Long Shen escurecer, Wild rapidamente ficou assustado. Ele só sabia como era ser espancado, esta seria a primeira vez que ele revidou. Ele segurou o chicote na mão por um longo momento de hesitação, sem ousar golpear. Faça isso! Gritou Long Shen. Ele teve que pressionar Wild a dar esse passo, caso contrário, ele só acabaria sendo intimidado pelo resto de sua vida. Tudo bem, tudo bem. Wild respirou fundo e usou o chicote para atacá-lo. Ei! Mas aquele grito não era do homem de sobrancelhas compridas. Viera da pessoa mais próxima de Wild. Irmão Wild, você tem que mirar melhor. Essa pessoa teve que reprimir as lágrimas enquanto esfregava a coxa que Wild havia atingido dolorosamente. O rosto de Wild ficou vermelho. Ele nunca tinha usado um chicote. Era tão leve que ele não podia usar nenhuma força real. Sentindo falta da pessoa à sua frente, ele acabou batendo no vizinho. Long Shen suspirou. Essa criança precisava se controlar. Continuar. Quando Long Shen gritou isso, todos imediatamente correram pelo menos 10 metros de distância. Só a essa distância eles se sentiam mais seguros. Rachadura. Desta vez, Wild aprendeu um pouco sobre como usar um chicote, mas ainda assim acabou errando o alvo por quase 3 metros. O homem de sobrancelhas compridas ainda segurava firmemente sua virilha, o rosto contorcido de dor. Ele não prestou atenção aos ataques fracos de Wild. Irmão Long, desta vez eu definitivamente vou acertar. Vendo como o rosto de Long Shen tinha se tornado feio, Wild rapidamente o tranquilizou e se preparou para chicotear o chicote novamente. Só neste momento, uma figura apareceu atrás de todos. Essa pessoa estava na casa dos 30 e tinha uma cicatriz de lâmina excepcionalmente longa no rosto que o fazia parecer extremamente feroz. Fique na mão. Aquele homem gritou severamente em fúria quando viu o homem deitado no chão com Wild segurando um chicote na mão erguida. Só porque você nos diz para parar, devemos parar.
Bata nele, ordenou Long Shen friamente. Ao ouvir Long Shen, Wilde não hesitou mais e lançou outra chicotada em direção ao homem. Você está pedindo por isso? Vendo Wilde realmente atacar, ele avançou furiosamente, sua figura se transformando em uma violenta tempestade que investiu contra Wilde. Se perder. Long Shen também deu um passo à frente, ficando entre eles e socando. Vendo Long Shen avançar para bloqueá-lo, ele franziu a testa e também deu um soco. Estrondo. O ar explodiu quando os dois punhos se encontraram. Mas o que chocou o homem com cicatrizes foi que seu punho foi realmente completamente incapaz de forçar esse jovem frágil e de aparência acadêmica. Neste momento, o chicote de Wilde finalmente caiu. Originalmente, ele estava mirando nas nádegas do homem, mas devido à sua má pontaria, na verdade aterrissou em seu rosto. Além disso, acabou pousando perfeitamente no nariz. Embora Wilde não soubesse usar um chicote, ele ainda tinha um pouco de força física. O nariz do homem quebrou imediatamente e o sangue jorrou. Vendo isso, o homem com cicatrizes ficou pálido de raiva. Com um grito draconiano, ele liberou todo o seu poder para forçar Long Shen de volta. Long Shen viu a situação e decidiu não esperar mais. A estrela Feng Fu na parte inferior de seu pé esquerdo tremeu e uma energia espiritual aterrorizante inundou. Ele agora usou toda a sua força. Os dois de seus punhos se equilibram, mas a energia poderosa era algo que os ladrilhos do chão eram incapazes de suportar e as rachaduras das teias de aranha se espalhavam. A expressão do homem com cicatrizes mudou quando ele descobriu que Long Shen ainda poderia continuar a bloqueá-lo quando ele usasse toda a sua força. A intenção de matar explodiu dele. Sua aura irrompeu de seu corpo e um fraco ticor de sangue podia ser visto enchendo o ar. Sua energia assustadora fez com que até a atmosfera ficasse pesada. Todos os outros tinham problemas para respirar. Reino da condensação do sangue médio. Todos ficaram surpresos, pois esse nível de Ti do sangue era algo que apenas os especialistas em condensação do sangue eram capazes. Cada nível principal de cultivo marcial tinha 9 níveis menores que foram divididos do primeiro estágio celestial ao nono estágio celestial. O primeiro ao terceiro Even Stages foi o estágio inicial, o quarto ao sexto foi o estágio intermediário e o sétimo ao nono foi o estágio final. Quanto ao homem com cicatrizes na frente deles, agora que toda a sua força explodiu, todos perceberam que ele era um chocante especialista em condensação de sangue. Estrondo. Long Shen sentiu seu sangue e Ti subir, e ele foi forçado a recuar mais de 3 metros, seu estômago começou a doer. Ele finalmente descobriu seu limite. Essa pessoa na frente dele era alguém para quem ele não era páreo. Medo e choque o encheram por dentro. Quanto àquele homem com cicatrizes, ele enviou um punho voando em direção a Long Shen sem hesitar. Você ousa atacar meu irmão Long? Um rugido estrondoso sacudiu os ouvidos de todos de repente, e um punho coberto de luz cor de sangue atingiu o homem cheio de cicatrizes com um poder imenso.
Capítulo 25. Príncipe de Gran-Xia. Você ousa bater no meu irmão Long. Aquele homem de repente sentiu um calafrio como se um monstro gigante estivesse olhando para ele. Sem nem pensar nisso, o soco que foi direcionado a Long Shen imediatamente mudou de direção, colidindo com um punho que era ainda maior que o seu. Bang! O restaurante inteiro balançou e todos ficaram chocados ao ver que a enorme figura que estava protegendo Long Shen era na verdade Wild. Wild era como um deus da guerra, seus olhos praticamente cuspindo chamas quando uma estranha camada vermelha apareceu sobre sua pele. Ele realmente conseguiu parar com firmeza o soco do homem com cicatrizes. Mas, embora ele o tenha bloqueado, Wild ainda foi forçado a recuar vários passos, e ele teria caído no chão se Long Shen não tivesse vindo para apoiá-lo. O homem com cicatrizes ficou surpreso mais uma vez. Tanto Long Shen quanto Wild não tinham nenhuma base de cultivo óbvia, mas na verdade foram capazes de bloqueá-lo consecutivamente, um especialista em condensação de sangue. Seu choque rapidamente levou à intenção de matar. Long Shen viu que ele havia provocado a intenção assassina do homem. Seu Feng Fustar ainda não atingiu o nível de condensação completa e, portanto, ele não conseguiu lidar com ele. O ponto mais importante era que, embora o homem com cicatrizes tivesse liberado toda a sua força, ele ainda não os considerava verdadeiros oponentes. Desde o início até agora, ele ainda não usou nenhuma habilidade de batalha. Ele claramente não havia liberado todo o seu potencial de ataque sobre eles. Long Shen não sabia o que estava acontecendo com Wild para ele de repente se tornar várias vezes mais forte, mas mesmo que os dois dessem as mãos, eles definitivamente não seriam capazes de bloquear os ataques assassinos do homem com cicatrizes. Long Shen esfregou furtivamente seu anel espacial. Uma pílula medicinal de fogo vermelho apareceu em sua mão enquanto ele olhava friamente para o homem com cicatrizes. Todo mundo para. Assim que o homem com cicatrizes estava se preparando para atacar novamente, um grito frio soou e um grupo de pessoas apareceu no último andar do restaurante. Havia pelo menos uma dúzia de pessoas, a maioria usando armaduras protetoras, mas os dois homens na frente usavam mantos imperiais amarelos. Saudações a Sua Alteza o Príncipe Herdeiro. Todos ficaram chocados e se ajoelharam apressadamente quando viram aquela pessoa. Essa pessoa era o Príncipe Herdeiro Shuiyang. Parecia ter 27 anos e, com seu nariz quadrado, tinha um ar bastante digno e imponente. O homem ao lado dele era um pouco mais jovem. Ele era pálido e muito bonito. No entanto, ele também deu às pessoas um sentimento muito suave e gentil. Irmão Shuiyang, seu Fênix Cry Empire trata seu convidado dessa maneira, sombriamente perguntou aquele homem. Neste momento, a expressão de Shuiyang era ligeiramente feia. Olhando para o homem com sobrancelhas compridas no chão, ele exigiu com raiva: o que está acontecendo aqui? Todos vocês ficaram cegos. Você não percebe que estes são convidados do Gran-Xia? O olhar de Shuiyang varreu todos eles. Fetio e os corações dos outros estavam todos batendo nervosamente, e suor escorria por suas testas. Eles poderiam dizer que para aquela pessoa falar com o príncipe herdeiro de tal maneira, além de seu coque de cabelo, ele provavelmente era um príncipe do Gran-Xia.
O Granxia já foi inimigo mortal do Phoenix Cry Empire, mas nas últimas décadas, suas relações se suavizaram e eles se tornaram aliados. Mas o Granxia tinha apenas 2 príncipes, e eles não sabiam se essa pessoa era o príncipe herdeiro ou o segundo príncipe. Meus olhos não ficaram cegos. Esse cara tem olhos cegos de cachorro. Então eu apenas tomei o lugar de seu mestre e ensinei a ele uma pequena lição. Long Shen avançou indiferente. Quem é você? O príncipe herdeiro Shuang estava irritado que um jovem ousasse falar com ele dessa maneira, mas ele ainda estava calmo e não ordenou imediatamente que seus subordinados o capturassem. Long Shen. Se ele não sabia o nome de Long Shen um mês atrás, ele definitivamente sabia agora. Havia poucos membros da classe alta que ainda não tinham ouvido falar dele. Ele era originalmente um aleijado lixo, mas agora havia derrotado um especialista em condensação de Qi na arena marcial 2 vezes seguidas, e então de alguma forma se tornou um aprendiz de pílula. Havia um véu de mistério em torno dele. Por que você bateu no guarda-costas do príncipe herdeiro Shangfeng? Agora que esse assunto envolvia a guilda dos alquimistas, até ele, o príncipe herdeiro, achava que era extremamente problemático. Nenhuma razão. Eu apenas senti que era o destino dele hoje, então ajudei os céus a mandá-lo embora. Long Shen abriu as mãos. Você? Shuang exclamou com raiva. Ele queria que Long Shen desse uma razão, e então com um pouco de suavidade e apontando o passado de Long Shen com a guilda de alquimistas, esse assunto seria resolvido. Mas Long Shen agiu como se não tivesse entendido nada e realmente disse tal frase. Seu rosto ficou verde de raiva. Você se chama Long Shen. Acho que já ouvi falar de você. Você parece ser bastante impressionante nos dias de hoje. De repente perguntou o príncipe herdeiro do Granxia Xia Shangfeng. Posso ser um pouco impressionante, mas empalideço em comparação com as pessoas do seu Granxia. Long Shen apontou para o homem deitado no chão. Com uma besta mágica puxando uma carruagem, ele enlouqueceu pelas ruas, correndo para a esquerda e para a direita sem se importar com outras pessoas. Agora, isso é realmente impressionante. Para um cachorro ser tão impressionante, eu realmente não consigo imaginar o quão impressionante seu dono deve ser. A expressão de Xia Shangfeng afundou imediatamente. Isso é verdade. Long Shen bufou friamente. Não me pergunte. Pergunte ao seu cachorro. Lulu, tal coisa realmente aconteceu. O olhar de Xia Shangfeng se tornou implacável, mas ele rapidamente o empurrou para baixo. Mestre, eu estava correndo para ganhar tempo. Quem sabe por que as pessoas humildes aqui não sabem como sair do caminho? Não é minha culpa. O homem de sobrancelhas compridas havia se recuperado um pouco e reprimiu a dor para responder. Idiota, este não é o Granxia. Ninguém aqui reconhece nossas carruagens imperiais. Leve-o embora. O rosto de Xia Shangfeng ficou sombrio e ele amaldiçoou. 2 homens vestindo as roupas do Granxia levaram o homem embora. Ele então se virou para Shuang e se desculpou. Shangfeng não foi rigoroso o suficiente com meu povo. Assim que eu voltar, definitivamente vou discipliná-los adequadamente para a satisfação do irmão Shuang. O irmão Shangfeng é muito cortês. Só espero que esse pequeno assunto não afete as relações entre nossos 2 impérios,
disse Shuang apressadamente. O irmão Shuang se preocupa demais. Este assunto vai acabar aqui. Ele então se virou para Long Shen e disse: muito obrigado ao irmãozinho por me alertar sobre esse perigo. Todos olharam fixamente, ninguém esperava que o príncipe herdeiro do Gran-Xia realmente dissesse tais palavras e pedisse desculpas a Long Shen. Surgiu por ele um sentimento de admiração. Este príncipe Gran-Xia realmente teve uma influência extraordinária. Se não fosse pela poderosa força espiritual e percepção de Long Shen, ele também poderia pensar assim. Mas essa intenção assassina que Xia Changfeng lançou em relação a ele não passou despercebida ou esquecida. O príncipe é muito educado. É comum que os cães se comportem mal. Você tem que segurar firmemente suas coleiras, caso contrário, eles vão morder e arranhar os outros. Long Shen riu e o avisou cordialmente. Ao ouvir isso, a expressão do homem com cicatrizes escureceu. O uso da palavra cão por Long Shen incluía não apenas ele, mas também todos os outros guarda-costas imperiais. Mas Xia Changfeng apenas sorriu levemente como se não tivesse entendido seu significado implícito. Acabamos de chegar à capital, mas só ouvimos falar do que você fez. Na verdade, originalmente pensei que o irmão Long era apenas um alquimista, mas parece que todos estavam errados. Você cultiva duas artes marciais e refinamento de pílulas. Tal força de batalha é verdadeiramente admirável. Você está definitivamente no auge entre sua geração. Long Shen apenas olhou para Xia Changfeng, momentaneamente sem entender o que ele queria dizer com isso. Ele apenas sorriu levemente sem oferecer uma resposta. Eu me pergunto se o irmão Long me daria a honra de tomar algumas bebidas comigo e com o irmão Shu, perguntou Xia Changfeng. Embora seu sorriso fosse agradável, Long Shen sentiu que era um sorriso que escondia uma presa venenosa e se sentiu extremamente desconfortável com isso. Sinto muito, mas este irmão bebeu demais agora e não aguenta mais. Caso contrário, eu também não teria me incomodado com dois cães. Este pequenino vai se despedir. Long Shen sorriu e aparentemente sem perceber a expressão sombria de Xia Changfeng ou a densa intenção de matar do homem com cicatrizes, ele trouxe o Ailde para fora. Uma vez que Long Shen saiu, Shifeng e os outros apressadamente se desculparam e correram, tendo experimentado um grande susto hoje. Mestre, por que você não me deixou matar aquele garoto? Lulu agora é incapaz de ter mais filhos. Esse garoto é muito cruel. Neste momento, o príncipe do Grande Xia já havia retornado à sua residência, e o homem com cicatrizes estava falando com ele. Aquele garotinho é alguém da guilda dos alquimistas. Embora ele não seja da guilda do nosso país, se você o matasse assim, eu teria que entregá-lo à guilda para punição. Mas aquele garoto é completamente selvagem. Eu simplesmente não consigo engolir essa raiva. Ser amaldiçoado repetidamente como um cão, ninguém seria capaz de suportar. Se você quer matá-lo, primeiro você tem que bolar um plano. Você tem que se certificar de matar essa pessoa enquanto tem certeza de que sobreviverá. Xia Changfeng balançou a cabeça. Então isso significa que você tem um plano? Perguntou o homem cheio de cicatrizes alegremente. Claro, caso contrário, eu agiria tão gentilmente com ele. Todas as pessoas que me viram com esse rosto gentil morreram. Xia Changfeng sorriu um sorriso escuro e profundo.
O homem cheio de cicatrizes não pôde deixar de estremecer. Não se esqueça do nosso objetivo em vir aqui. Ele é apenas uma pequena questão. Deixe-o viver mais alguns dias. O maior festival do Phoenix Cry Empire, o Phoenix Cry Lantern Festival, está prestes a chegar. Esse é o maior encontro de artes marciais do ano para Phoenix Cry. Meu louvor hoje não deve ser desperdiçado. Assim que sua popularidade atingir o pico, desafiei-o no Festival das Lanternas. Naquela época, ele seria capaz de recusar. Xia Changfeng se recostou em sua cadeira, seus olhos semicerrados e um sorriso frio aparecendo em sua boca. Só agora o homem com cicatrizes percebeu o truque vicioso que isso era. Naquela época, inúmeras pessoas estariam assistindo. Long Shen não podia recusar, por mais que quisesse. Se ele ousasse recusar, ele se afogaria no ridículo, especialmente porque ele era tão popular. No entanto, tenha um pouco mais de cuidado. Como meu guarda-costas imperial, você não pode revelar muita força. Não me faça avisá-lo novamente. Sim, não se preocupe, mestre. Ao longo desses anos, eu nunca revelei minha verdadeira força oculta, respondeu o homem com cicatrizes apressadamente. Xia Changfeng assentiu, olhando para o céu noturno. Suas pupilas eram exatamente do mesmo tom da cortina da noite, insondáveis.